Vamos lá. Tá aparecendo a tela? Vou puxar aqui para o lado para eu poder acompanhar o chat. Bom, na verdade a aula de hoje, como eu falei, é multiplicadores de Lagrange, não é a parte máximos e mínimos, que na verdade acaba sendo também, mas esse era o tópico da aula passada. E vamos lá. Então, na aula passada a gente estava falando sobre máximos e mínimos de funções de duas variáveis, e a gente estava falando sobre máximos e mínimos locais, né? Ou seja, em volta daquele ponto, ele era o menor possível para uma função ou o maior possível para uma função, né? O que retorna menores valores ou maiores valores para minha função. Um máximo ou um mínimo absoluto, como o nome mesmo diz, é um ponto, por exemplo, um ponto de mínimo, em que a f de x naquele ponto é menor do que a f em qualquer outro ponto. Menor ou igual, né, obviamente. Então, assim, acho que é um conceito fácil de entender, eu imagino. Assim como um ponto de máximo também é o maior valor possível para minha função comparado a todos os outros pontos possíveis, né? E em seguida eu trago o teorema de Weierstrass, que diz que se uma função ela é contínua em um determinado conjunto e esse conjunto é fechado e limitado, e por fechado eu quero dizer que ele contém a própria fronteira, não sei se vocês lembram disso lá do começo, né, que nós comentamos a respeito de conjuntos fechados, abertos e fronteira. Então, se ele é fechado, ou seja, contém a própria fronteira, e além disso é limitado, e por limitado a gente pode dizer que ele está contido dentro de uma bola de um raio R para R suficientemente grande, né? O R pode ser um número muito grande. Então, se você está falando de uma função dentro de um conjunto que não vai para o infinito, né? Não está definido dentro de um conjunto infinito em termos de tamanho, então existem pontos de máximo e mínimos globais para essa função. Não sei se está claro esse teorema ou não. O que ele quer dizer, pelo menos? Sim ou não, pessoal? Preciso que vocês me respondam. Talvez não esteja tão claro, né? Mas, sim, repito. Quando o conjunto do domínio da sua função ele é um conjunto limitado e fechado, então vai existir um ponto de máximo e vai existir um ponto de mínimo para minha função. E na prática, vamos dizer assim, você quer, por exemplo, construir alguma coisa e você tem uma determinada quantidade de material, sendo que você pode, por exemplo, né? Um exemplo simples. Uma costureira quer confeccionar uma cortina e ela tem uma determinada quantidade limitada de tecido, né? Então ela pode construir com esse material que ela tem o máximo de cortinas possíveis, né? Dentro de um determinado tamanho, vamos dizer assim, aspecto, não sei. Mas existe um jeito dela confeccionar essas cortinas em que ela vai maximizar o rendimento dela, e existe um jeito, né, dela fazer essa confecção que ela vai minimizar, ou seja, ela vai perder muito. Então, existe um jeito de ganhar mais, né, mais do que qualquer outro jeito, e existe um jeito de ganhar menos. Dentro de um conjunto limitado, a gente sempre tem essa opção não, né? A gente sempre tem essa característica de algum dos valores, algum dos modos de se fazer é mais efetivo ou menos efetivo, comparado a todos os outros possíveis. Deu para ter uma ideia do que esse teorema fala? É claro que ele é muito mais amplo que isso, né? Mas, sim, estou tentando abstrair um pouco a ideia. Eu não sei se vocês conseguem enxergar essa imagem
mas o gráfico é a função x2 mais y2, a f de xy. Vou até abrir o GeoGebra 3D aqui, só um segundinho. A função que está lá, para ficar um pouco mais fácil de enxergar, vou fazer aqui. Essa função, x² mais y², deixa eu só tirar esse plano. E a limitação que eu coloquei para ela, nesse caso, é a interseção com esse cilindro. E esse cilindro, se não me engano, é x² dividido por 4, mais y² igual a 1. Segundinho. Isso aí, deixa eu só trocar a cor dele, tá? E aqui eu não sei se vocês conseguem enxergar a interseção como fica. Fica esse arco aqui, que não é bem um arco, né? É quase uma batata. Consegue enxergar ou não a interseção? Não funciona muito se eu puxar as duas, né? Sim? Dá para enxergar? E vocês conseguem ver que sobre essa interseção, que na verdade vai ser essa linha, né? Tem 2 pontos de máximo e 2 pontos de mínimo. Quando a gente está falando da função f de x igual a x2 mais y2, restrita a este domínio aqui, que é onde x² sobre 4 mais y² igual a 1, a gente vai obter 2 pontos de máximo e 2 pontos de mínimo. Consegue enxergar isso? Bom. O método de Lagrange, ele te dá, na verdade, um jeito de encontrar esses pontos. E o método, ele diz o seguinte: se você tem duas funções de classe C1, sendo a f a função de interesse, né, no nosso caso, em que a gente quer encontrar os máximos e mínimos, e S, o conjunto de nível, e aqui eu coloquei o conjunto de nível 0 de G. Não sei se vocês lembram disso, mas o conjunto de nível 0, no caso, são todos os pontos do domínio, tal que a G leva em 0. Eu já recordo isso para vocês um pouquinho. E o método ele diz o seguinte: se f tem um máximo ou mínimo sobre essa curva de nível, sobre esse conjunto de nível, perdão, então existe uma constante lambda, tal que o gradiente da função f é igual a um múltiplo da... Ali está faltando um gradiente, perdão. Aqui. É o múltiplo lambda do gradiente de g, tá? E além disso, g de x0 é igual a 0. Então, se é um ponto de máximo ou mínimo, ele deve satisfazer essa equação, esse sistema de equações. Com o detalhe de que aqui tem um gradiente. E para ficar um pouco mais claro, eu vou fazer exatamente esse exemplo que está ali que estava ali no desenho, que é a função f de x, y igual a x2 mais y2 sobre essa curva x² sobre 4 mais y² igual a 1, tá? Só um segundinho. Eu esqueci de abrir a tela do tablet. É só encontrar onde está. Pronto. Sem conectar o USB, acho que não costuma funcionar, né? Então vamos lá. F de xy é igual a x2 mais y2. Como eu não estou olhando a tela, se alguém falar alguma coisa, por favor, alguém abre o microfone e me avisa, tá? No chat. E eu quero encontrar os máximos e mínimos dessa função sobre a curva x² sobre 4
mais y ao quadrado igual a 1, certo? Então, essa é a minha função que eu quero maximizar ou minimizar, e essa é a minha restrição. E a gente sempre encara a restrição, do jeito que eu coloquei no método, pelo menos, como sendo uma função onde ela equivale a g de x igual a zero, ou seja, basta tomar g de x igual a x quadrado sobre 4 mais y quadrado menos 1. Perceba que quando g de x é igual a zero, a gente tem exatamente a restrição que me foi dada, correto? Tá claro isso? Sim. Perfeito. E o que a gente precisa, então, segundo o método de Lagrange, apesar de estar um pouquinho errado lá o que eu escrevi, né? Faltou o gradiente, o símbolo de gradiente. Eu preciso calcular o gradiente da f, que vai ser 2x, 2y, e eu preciso calcular o gradiente da g, que vai ser x sobre 2, 2y. Sim? Sim. Deixa eu só minimizar um pouquinho aqui. Diminuir um pouquinho essa tela para acompanhar o que vocês estão falando. Aí. Deixa eu só arrumar isso, colocar do jeito que eu coloquei a f, xy igual. Perfeito. Então, o que eu preciso é olhar para o sistema, se existem máximos e mínimos da f sobre essa curva, então eu sei que 2x é igual, ou melhor, né? Vou colocar igualzinho tá lá no método. Gradiente de f é igual a gradiente de lambda, perdão, gradiente de g, e g igual a zero. Isso corresponde, nesse caso, a 2x, 2y igual a lambda vezes x sobre 2, 2y, e x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a 1. Certo? Até aqui? Isso que está à esquerda, isso daqui é o método de Lagrange. É isso que ele diz, esse método. Que se existem máximos e mínimos, então esses pontos de máximos e mínimos devem satisfazer esse sistema. Certo? Ok. Então, olhando um pouquinho melhor para esse sistema, como é dois vetores, é uma igualdade entre dois vetores, por assim dizer, basta olhar coordenada a coordenada, né? Então, o sistema ele vai ficar da forma 2x igual a lambda vezes x sobre 2, 2y igual a 2 lambda y, e x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a 1. Só arrumar esse y aqui. Certo? E aí a gente vai fazer, nós faremos algumas hipóteses. Só um minutinho. A primeira delas, para tentar resolver esse sistema, vai ser x. Vou colocar aqui hipótese 1. Se x é diferente de zero. Então, se x é diferente de zero, o que acontece na primeira linha? Eu tenho 2x igual a lambda vezes x sobre 2. Eu posso passar esse x sobre 2 dividindo, multiplicando, invertido do outro lado, né? A gente acaba chegando que lambda é igual a 4x sobre x. Como x é diferente de zero, eu posso cancelar, então lambda é igual a 4. Tudo bem ou não? Isso na primeira linha, né? Certo. Se lambda é igual a 4, na segunda linha, eu tenho que 2y é igual a 8y. E isso só é possível quando y é igual a zero, né? Basta passar 1 para cada lado, enfim. A gente chega que 6y é igual a zero e, portanto, y é igual a zero.
Se y é igual a zero, na terceira linha, a gente tem que x ao quadrado sobre 4 é igual a 1. E, portanto, x ao quadrado é igual a 4, x precisa ser mais ou menos 2. Então, se x é diferente de zero, com certeza ele é 2 ou menos 2, e o y obrigatoriamente é zero. Tá claro isso? Certo. Agora, na próxima hipótese, eu vou considerar, hipótese 2, x igual a zero. O que acontece se x é igual a zero? Bom, se x é igual a zero, na primeira linha, a gente tem 0 igual a zero, né? Lembrando que a primeira linha é essa daqui. Então, 2 vezes zero igual a lambda vezes zero, então 0 igual a zero. Na segunda linha, a gente tem que 2y é igual a 2 lambda y. Isso não traz nenhuma informação. Então, 2y é igual a 2 lambda y. Aqui tem duas possibilidades, né? Se o y é zero, o lambda é 1, né? Perdão, se o y é zero, isso aqui, perdão, o que eu falei não tem nada a ver. Se o y é zero, essa igualdade ela vale, né? 0 igual a zero. Porém, quando eu jogo na terceira linha, o x já é zero. Se o y fosse zero, a terceira linha ficaria 0 igual a 1. Eu não sei se vocês enxergam isso. A terceira linha é essa daqui, né? Então, x ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado tem que ser igual a 1. Se o x já é zero, o y não pode ser zero. Ok? Então, com certeza, y é diferente de zero. Daqui a gente pode tirar que o lambda obrigatoriamente tem que ser 1, né, para que essa igualdade seja satisfeita. Apesar de que essa informação ela não é necessária, a gente não precisa encontrar o lambda, tá? Apesar dele estar ali. E jogando essa informação de que o y não é zero e que o x é zero, na terceira linha a gente obtém que 0 ao quadrado sobre 4 mais y ao quadrado igual a 1. Portanto, o y é mais ou menos 1. Certo? E, de certa forma, a gente cobre todas... De certa forma, não, né? A gente cobre todas as opções com essas duas hipóteses pelo fato da... Olhando apenas para a terceira linha, né? Se x é zero, obrigatoriamente o y não pode ser zero. Se o x é diferente de zero, a gente chegou que o x obrigatoriamente tem que ser 2 ou menos 2. Se o y é zero, o x é diferente de zero, e portanto a gente acabou de falar o resultado. Agora, se o y, perdão, é diferente de zero, apesar da gente não ter escrito, né, mas se o y é diferente de zero, o lambda é 1, correto? E pelo lambda ser 1, jogando aqui na primeira equação, a gente encontra que o x tem que ser zero. E, portanto, o y é mais ou menos 1. Resumindo, só existem esses 4 pontos, né? Os outros 2 pontos que faltam aqui é 0, 1 e 0, menos 1. Então, eu tenho esses 4 pontos, eu tenho a minha função f de xy igual a x2 mais y2. Eu tenho a f de 2, 0, a f de menos 2, 0, a f de 0, 1 e a f de 0, menos 1, que são os 4 pontos que eu encontrei. A f de 2, 0 é 4, 4, 1 e 1. Consequentemente, pelo que a gente tem, isso daqui são 2 pontos de máximo.
E esses são 2 pontos de mínimo. Por quê? Bom, porque os dois de cima são maiores e os dois de baixo são menores. Caso todos eles dessem o mesmo valor, todos eles seriam de máximo ou seriam de mínimo. E para comparar, basta pegar um ponto qualquer fora, que não seja um deles, né? Mas que faça parte da minha curva. E se vocês repararem, esses 2 pontos, esses 4 pontos, perdão, que eu encontrei aqui, são exatamente os pontos que aparecem aqui, né? 2 para x menos 2 para x com 0 em y, né? São os 2 pontos de máximo. E os pontos 1 em y menos 1 em y e 0 em x são os 2 pontos de mínimo, né? Que estão aqui embaixo. Deu para entender a ideia do exercício? O que está escrito aqui no slide é exatamente o que eu fiz para vocês. Então, eu deixei por escrito, caso vocês queiram consultar depois os slides, tem aqui. Essa função, para ficar um pouco mais visível, eu vou fazer ela em 2 variáveis, vou considerar só um pedaço dela, para a gente praticar um pouquinho. Eu vou copiar parte dessa função, a f de x, y, z, é x2 mais y2 mais z2. Eu vou fazer f de xy igual a x2 mais y2, e eu vou fazer a restrição sobre 3x menos 2y menos 4 igual a 0. Opa. Menos 4 igual a 0. Isso. Vai seguir a mesma coisa que está aqui no slide, só que eu vou fazer ela com 2 variáveis. Para ficar um pouco mais visível, eu posso jogar no GeoGebra para a gente poder ver o que deu, certo? Então, eu quero encontrar os máximos e mínimos dessa função x2 mais y2 sobre essa restrição, 3x menos 2y menos 4 igual a 0. E para isso eu sei que a minha função g de xy é exatamente o que está aqui, né? 3x menos 2y menos 4. Primeira coisa que eu preciso encontrar são os vetores gradientes, então 2x, 2y, e de g vai dar 3 menos 2. Certo? O sistema que eu preciso olhar, lembrando, é o sistema gradiente de f igual a lambda vezes gradiente de g, e g igual a 0, né? Então, já resumindo, isso vai ficar 2x igual a 3 lambda, 2y igual a menos 2 lambda, e g de x igual a 0 vai ficar 3x menos 2y igual a 4, ou menos 4 igual a 0, tanto faz. Daqui a gente não tem muito para onde fugir, né? Você consegue isolar o x na primeira linha, dando 3 sobre 2 lambda, o y na segunda vai ficar menos lambda, e jogando isso na terceira linha vai ficar 9 sobre 2 lambda, mais 2 lambda igual a 4. Sim ou não? Deu para entender o que eu fiz ou não? Ótimo. Então, tirando o mínimo múltiplo comum desse lado aqui, já passando 2 multiplicando, vai ficar 9 lambda mais 4 lambda igual a 8. Somando, então, vai ficar lambda igual a 8 sobre 13.
Se lambda é 8 sobre 13, eu consigo encontrar o meu x e o meu y, né? Então, x vai ser 3 meios de 8 sobre 13, que dá 24 sobre 26. E o y vai ser menos lambda, então menos 8 sobre 13. Isso aqui acho que eu consigo simplificar por 12 sobre 13, né? Opa. Então, esse ponto, 12 sobre 13, menos 8 sobre 13, é um ponto de extremo, máximo ou mínimo. Eu só não sei se é máximo ou se é mínimo. Como que eu faço para descobrir se ele é um máximo ou mínimo? Primeira coisa, eu calculo a f dele. Então, a f de 12 sobre 13 menos 8 sobre 13 vai ser 144, que é 12 ao quadrado, eu vou escrever, né? Então, 12 ao quadrado sobre 13 ao quadrado, mais menos 8 ao quadrado sobre 13 ao quadrado. Então, 144 mais 64 dividido por 169, se não estiver enganado. Então, isso vai dar 208, né? 208 sobre 169, que vai dar 1, um quebradinho. Eu não faço ideia de quanto, mas é 1, alguma coisa. Por outro lado, a minha restrição, ela é essa daqui, certo? 3x menos 2y igual a 4. Então, 3x menos 2y igual a 4. Perceba que o ponto 0 menos 2, ele faz parte dessa restrição. É um chute qualquer, pode ser qualquer outro ponto que satisfaça isso. Sim? E a f desse ponto, 0 menos 2, dá 4, né? Porque é x2 mais y2. Portanto, esse ponto aqui é um ponto de mínimo. Vamos ao GeoGebra. f de xy igual a x2 mais y2 é exatamente isso que está aqui. O que eu vou mudar é essa restrição, que agora é 3x menos 2y igual a 4. Perceba que só existe um ponto de mínimo na interseção dessas duas superfícies, né? E eu vou colocar o ponto que eu encontrei, torcendo para que eu não tenha errado nenhum número. Então, o ponto xy vai ser 12 sobre 13, menos 8 sobre 13, e a altura disso é 12 sobre 13 ao quadrado, mais menos 8 sobre 13 ao quadrado. Ó, percebam que é exatamente o ponto de mínimo que a gente tem na interseção dessas duas superfícies. Sim ou não? Eu só reduzi para duas variáveis porque para três não dá para fazer o desenho, né? Então, a ideia que vocês vão usar no slide é exatamente essa, né? Então, eu faço aqui o gradiente da f, a g de XYZ é isso daqui, exatamente parecido com aquilo lá, só não tem o z, né? Então, eu calculo o gradiente, monto o sistema, substituo na terceira linha, encontro os valores que são esses aqui para XYZ, e verifico que ele é um ponto de mínimo, pegando um ponto qualquer que satisfaça essa equação. Essa equação. Certo? E por fim, o último exemplo de hoje, um exemplo de otimização extremamente simples, e eu vou fazer o simples mesmo, porque tem vários exemplos feitos naquela apostila que eu deixei no grupo, e eu recomendaria que vocês dessem uma olhada.
tá? Nessa parte de multiplicadores de Lagrange. Cada caso é um caso. Inclusive, o exercício que eu vou deixar para vocês entregarem, cadê? Esse aqui, tem exemplos parecidos com isso daqui, certo? Nos exemplos, na lista de exemplos lá da apostila. Então, eu recomendo que vocês olhem os exemplos para tentar identificar mais ou menos qual é o caminho a seguir, apesar de que o caminho é esse, né? O valor máximo do produto de três números positivos, x, y, z, tais que isso daqui é satisfeito. Percebam que isso daqui é a minha g, tá? Não é a minha f. O que eu quero maximizar é x vezes y vezes z, né? O produto de três números. Não sei se vocês entenderam. Deu para entender ou não? F seria x vezes y vezes z, porque o que eu quero maximizar é o produto de três números positivos, correto? E o que eu tenho de restrição é isso daqui, ok? Então a minha g é 2xy mais xz mais 3yz menos 72, aí eu calculo o meu gradiente, e a minha f é x vezes y vezes z, tá? Inclusive tem um exercício bem parecido na apostila. Precisa de um leve truquezinho de mágica aqui, que é multiplicar uma linha por x, outra por y, outra por z, e aí somar as três linhas, enfim, tem um método para resolver isso, mas tem exemplo lá na apostila para resolver, tá? Voltando. Então eu peguei um exemplo bem simples. Minha cabeça às vezes era um pouco limitada para criar exemplo, dependendo do horário, mas suponha que você deseja construir uma horta retangular com 20 metros de cerca. Você foi lá e comprou 20 metros de cerca e você quer fazer uma horta. A questão é, dependendo da posição que você vai, dependendo dos tamanhos dos lados desse retângulo, essa horta ela vai ter uma área maior ou menor, né? Não é porque você tem um perímetro fixo de cerca que essa horta ela vai ter a mesma área. Por exemplo, se um dos lados mede 5, 5 não, vai, 2, fazer uma horta retangular bem comprida. Então, se esse lado mede 2, esse lado mede 2, esse lado aqui que é maior, somando tem que dar 16, então mede 8 e 8, certo? Para dar 20. E a área disso é 2 vezes 8. Por outro lado, se você tem 3 e 3 de lado, você vai ter, acho que 6 e 6, 6, não, 3, 3, 6, 20 menos 6, 7, 7. Mas como minha cabeça já não estava muito das melhores. Então essa área é 16, essa área é 3 vezes 7, que é 21. Mas perceba que mesmo tanto de cerca que você tem, que é 20 metros, gera diferentes áreas. E o que a gente quer maximizar aqui, então vamos lá. Vamos ver se vocês conseguem enxergar. O que eu quero maximizar nesse meu exercício? A área. E a área de um retângulo de lados x e y é dado por... Qual é a forma? xy. Então, a minha f de xy que eu quero maximizar é x vezes y, certo? E qual é a minha restrição? Não. Sem falar em números, né? Esqueça, esses aqui são exemplos.
Com certeza é diferente de zero, Lucas, tá certo? Falso, quase. Quase isso. O meu retângulo, ele é assim, certo? X, Y. O que eu tenho de limitação é a quantidade de cerca, correto? Que eu comprei. Eu não vou construir uma cerca com mais de 20 metros de cerca, sendo que eu não tenho mais de 20 metros de cerca. Certamente não vou construir com menos, porque daí eu não consigo maximizar a minha área. Então, a quantidade de cerca que eu tenho, ela é, na verdade, 2x mais 2y igual a 20. Isso. Perímetro, né? Perímetro do retângulo. E aí, Lucas, o que eu estou falando é exatamente isso, né? Não faz muito sentido você olhar para menor do que 20, porque você construiria uma área com menos cerca do que o que você tem, né? Você desperdiçaria cerca. Então, eu quero usar exatamente os meus 20 metros de cerca e eu quero maximizar essa área, certo? Então, o que eu tenho é o perímetro do meu retângulo. E o perímetro do retângulo é 2 vezes um lado mais 2 vezes o outro, certo? Que é exatamente isso daqui. E isso gera, para mim, uma g de xy igual a 2x mais 2y menos 20. E, portanto, os meus gradientes são yx, gradiente de g, 2 e 2. O meu sistema fica y igual a 2 lambda, x igual a 2 lambda e 2x mais 2y menos 20 igual a zero, ou igual a 20, né? E aqui de novo, né? Se eu tenho que y é igual a 2 lambda e x igual a 2 lambda, eu não tenho muito o que fazer. Substituindo na terceira linha, eu tenho que 4 lambda mais 4 lambda é igual a 20. Então, 8 lambda é igual a 20. Lambda é igual a 20 sobre 8, que é a mesma coisa que 10 sobre 4, que é a mesma coisa que 5 sobre 2, né? Como x é 2 lambda, eu tenho que x é igual a 5 e y, mesma coisa, né? Sim ou não? Então, o ponto 5,5 é um ponto de extremo. Quer dizer que, na verdade, esse retângulo ele vai ser um quadrado, né? 5, 5, 5, 5 de lado. E perceba que f de 5, 5 é 5 vezes 5, que é 25, que é maior do que aqueles dois exemplos, por exemplo, que eu tinha pego, né? Então, com certeza, esse daqui é um ponto de máximo. E isso encerra, né? O formato tem que ser esse, né? Tem que ser 5 de um lado, 5 de outro. Eu vou só jogar aqui no GeoGebra para a gente ver como é que fica essa questão. Então, a minha função x vezes y é esse paraboloide. E deixa eu apagar esse resto aqui. A minha restrição era 2x mais 2y igual a 20, né? Que dá esse negócio aqui. Azul. Consegue enxergar o plano que intercepta ali? Interseção. Não. Então, essa é a interseção. Você consegue enxergar que tem um ponto de máximo, né? E o ponto de máximo, com certeza, ele vai acontecer no 5, 5, 25, né? 5, 5, 25. Tá? Exatamente como esperado, né? Como a gente acabou de calcular. Certo? Então, por hoje é isso. Espero que tenha ficado claro qual é o procedimento
O que é difícil nessa parte de multiplicadores de Lagrange não é o método em si, porque o método é esse, né? Calcular os dois gradientes, interpretar quem é G, obviamente, calcular o gradiente, igualar, fazer aquela igualdade, né? Gradiente de F igual a lambda gradiente de G, satisfazendo a condição que a gente estabelece, que é G igual a zero, e resolver o sistema. O problema é resolver o sistema, sempre. O método em si ele não é difícil, o problema sempre é resolver o sistema, que não é um sistema linear em geral. Se fosse um sistema linear, a gente já tinha visto isso lá em álgebra, né? Então, a gente usaria Gauss, escalonaria a matriz e deixaria ela certinha para resolver. O problema é que nem sempre isso é possível, porque geralmente o sistema não é linear. Então, isso gera algum probleminha. Beleza? Na apostila tem vários exemplos, acho que vale a pena vocês darem uma boa olhada nela, principalmente para resolver esse exercício que ficou para vocês me entregarem até o dia 9/8. Então, hoje é quarta-feira, dia 9, não sei quanto tempo dá, mas dá mais de uma semana. É só um exercício mesmo, é relativamente rápido para fazer, beleza?